A Via Sacra convida-nos a meditar os últimos momentos da vida de Cristo. Em cada um deles contemplamos a revelação plena do seu amor, que dá sentido a toda a sua paixão e morte. Afinal, foi por amor que Cristo deu a vida por nós. A par da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, revemos nos passos de Cristo os passos da humanidade, os passos de cada um de nós, desafiados a construir um caminho de fraternidade e amizade social. Somos simultaneamente portadores de sementes de bem, colocadas por Deus no nosso coração, e contribuímos assim para a reconstrução deste caminho, levando esperança às gerações futuras. Esta noite, com a cruz dos jovens da nossa Diocese, através da voz de jovens dos 12 concelhos do distrito, vamos rezar pelas Jornadas Mundiais da Juventude. Somos família que caminha e constrói fraternidade. Unidos, unimos Bragança e Mirandela, fazendo ponte entre a última Lécio Divina e a próxima, num convite permanente e sempre grande a rezar a palavra e deixar que ela transforme a nossa vida. Pedimos também a Jesus, médico da alma, que amenize as dores e sofrimentos de todos os que são tocados pela doença, pela discriminação, pela violência, pelo descarte e pela guerra. Acompanhamos esta Lécio Divina com a proposta dos salesianos, onde é trabalhada a carta do Papa Francisco Fratelli Tutti. Que Nossa Senhora da Visitação, nossa Mãe e Guia, nos console e acompanhe na via sacra que o mundo atravessa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, de olhar fixo na cruz, contemplamos os mistérios da tua paixão e morte. Possamos encontrar neles a fé, a esperança e a caridade, para que na nossa vida demos testemunho do teu amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava conceder a liberdade a um prisioneiro à escolha do povo. Nessa altura havia um preso afamado chamado Barrabás. Tomando a palavra, o governador inquiriu: qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos, vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente deste sangue. Isso é convosco. Da carta encíclica Fratelli Tutti. Atualmente, muitos possuem uma má noção da política e não se pode ignorar que, frequentemente, por detrás deste facto estão os erros, a corrupção e a ineficiência de alguns políticos. A isto vem juntar-se as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. Perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse imediato, lembro que a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. Reconhecer todo o ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social
que integra todos, não são meras utópias. Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nesta linha torna-se um alto exercício de caridade. Deixemo-nos questionar acerca da nossa atividade profissional e social. Quantos têm uma imagem positiva de mim? Quanto amor coloco no meu trabalho? Quanta paz social semeio? O que produzo no lugar que me é confiado? Oremos. Deus Pai omnipotente e bom, que a todos nos encheste de dons, ajudai-nos a reconhecê-los e a colocá-los em prática em vista do bem comum. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Segunda, Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São João. Então entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Na carta encíclica Fratelli Tutti. Persistem hoje no mundo inúmeras formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo económico fundado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o homem. Enquanto uma parte da humanidade vive na opulência, outra parte vê a própria dignidade não reconhecida, desprezada ou espezinhada e os seus direitos fundamentais ignorados ou violados. Ainda hoje, milhões de pessoas, crianças, homens e mulheres de todas as idades, são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravatura. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Isto deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento humano. Isto é dignidade. Atentados à liberdade da vida humana podem ocorrer no seio familiar, laboral, comunitário e social. Perante situações de abuso e exploração humana, o silêncio torna-nos cúmplices. Se temos conhecimento ou assistimos a algum género de delito, não devemos ficar passivos, mas sim denunciá-lo. Oremos. Senhor Jesus, olha com especial bondade para aqueles que estão sob o jugo da violência e da opressão. Liberta-os de todo mal e inunda com o teu amor o coração dos malfeitores. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Marcos. Chegaram a uma propriedade chamada Getsemané, e Jesus disse aos discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou orar. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. Da carta encíclica Fratelli Tutti. Enquanto nos enredamos em discussões semânticas ou ideológicas, deixamos que irmãos e irmãs morram ainda de fome ou de sede, sem um teto ou sem acesso aos serviços de saúde. Juntamente com estas necessidades elementares por satisfazer,
Outra vergonha para a humanidade que a política internacional não deveria continuar a tolerar, não se ficando por discursos e boas intenções. É o tráfico de pessoas. Trata-se daquele mínimo que não se pode adiar mais, vendo que todo tipo de intolerância fundamentalista danifica as relações entre pessoas, grupos e povos. Comprometamo-nos a viver e a ensinar o valor do respeito, o amor capaz de aceitar as várias diferenças, a prioridade da dignidade de todo ser humano sobre quaisquer ideias, sentimentos, atividades e até pecados que possa ter. Será que sentimos o peso do descarte de milhares de bens essenciais que desperdiçamos? Não nos aperta o coração quando privamos os pobres e mais necessitados ao deitar fora o que nos sobra? Oremos. Senhor Jesus, tu que deste em alimento, fomenta em todas as pessoas o desejo de acabar com a fome e a pobreza, começando por aqueles que estão mais próximos. Quarta estação. Jesus encontra Maria, sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. Da carta encíclica Fratelli Tutti. Buscar a Deus com coração sincero, desde que não o ofusquemos com os nossos interesses ideológicos ou instrumentais, ajuda a reconhecer-nos como companheiros de estrada, verdadeiramente irmãos. Como Maria, a mãe de Jesus, queremos ser uma igreja que serve, que sai de casa, que sai dos seus templos, que sai das suas sacristias para acompanhar a vida, sustentar a esperança, ser sinal de unidade, para lançar pontes, abater muros, semear reconciliação. Como crentes, somos desafiados a retornar às nossas fontes, para nos concentrarmos no essencial, a adoração de Deus e o amor ao próximo, para que alguns aspectos da nossa doutrina, fora do seu contexto, não acabem por alimentar formas de desprezo, ódio, xenofobia, negação do outro. Que contributo damos à Igreja como cristãos? O que nos impede de sair do nosso egoísmo e resistências? O que podemos fazer para ser uma igreja que vai ao encontro do próximo, que não olha para o lado, mas que se abaixa e se suja para ser sinal de salvação? Oremos. Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, alivia os corações daqueles que são trespassados pela espada do sofrimento, causado pela doença, discriminação e violência, e ser nossa luz e guia desta Igreja em saída. Quinta estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus. Encontrava-se lá um homem que tinha uma das mãos paralisada. E eles fizeram-lhe esta pergunta, a fim de o poderem acusar.
será permitido curar ao sábado? Mas ele perguntou-lhes: qual de vós, se tiver uma ovelha e ela cair ao sábado num fosso, não a vai agarrar e tirar de lá? Ora, um homem não vale muito mais do que uma ovelha? Por isso é permitido praticar o bem ao sábado. Da carta encíclica Fratelli Tutti. Crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, passar à margem, ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima. Existem simplesmente dois tipos de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo. Aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda, e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. De facto, caem as nossas múltiplas máscaras, os nossos rótulos e os nossos disfarces. É a hora da verdade. Nos momentos de crise, a opção torna-se premente. Poderíamos dizer que neste momento, quem não é salteador e quem não passa ao largo, ou está ferido ou carrega aos ombros algum ferido. Mantém-se a pergunta feita pelo Papa Francisco. Com qual dos dois tipos de pessoas nos identificamos? Com as que cuidam ou com as que passam ao lado? Já parámos para pensar que podemos ser a mão estendida que Deus envia para levantar o marginalizado? Oremos. Senhor Jesus, dá-nos a capacidade de olhar à nossa volta e de reconhecer os que se encontram caídos à margem da vida, para que, animados pelo Teu Espírito, possamos ir ao seu encontro. Sexta estação. Simão de Cirene ajuda Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistas o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Quando iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para o levar atrás de Jesus. Da carta encíclica Fratelli Tutti. Quando o próximo é uma pessoa migrante, sobrevêm desafios complexos. É nosso dever respeitar o direito que tem todo o ser humano de encontrar um lugar onde possa não apenas satisfazer as necessidades básicas dele e da sua família, mas também realizar-se plenamente como pessoa. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. A chegada de pessoas diferentes, provém de um contexto vital e cultural distinto, transforma-se num dom, porque as histórias dos migrantes são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. Para as comunidades e as sociedades de chegada, são uma oportunidade de enriquecimento e desenvolvimento humano integral para todos. Que consideração temos pelos migrantes sedentos de uma vida nova? Vemos neles a imagem de Cristo que nos pede para ser acolhido? Oremos. Senhor Jesus, que levas sobre ti o peso da humanidade, trocada pela dor e pelo pecado, fortalece-nos para sermos as mãos e os pés dos esmagados pela cruz do sofrimento. Sétima estação. Verónica limpa a face de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistas o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus. Então, os justos vão responder-lhe: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?
ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e te fomos visitar? E o rei vai dizer-lhes em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Da carta encíclica Fratelli Tutti. Para os cristãos, as palavras de Jesus têm ainda outra dimensão transcendente. Implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão, abandonado ou excluído. Além disso, acreditamos que Cristo derramou o seu sangue por todos e cada um, pelo que ninguém fica de fora do seu amor universal. A solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, que pode assumir formas muito variadas de cuidar dos outros. O serviço é, em grande parte, cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos frágeis, das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo. Nesta tarefa, cada um é capaz de pôr de lado as suas exigências, expectativas, desejos de omnipotência, à vista concreta dos mais frágeis. O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, até padece com ela e procura a promoção do irmão. O que torna as minhas ações solidariedade em gestos de verdadeiro altruísmo pelo próximo. Não estaremos, por vezes, à procura de reconhecimento e autopromoção camuflados de uma generosidade circunstancial? Oremos. Senhor Jesus, que te encontras nos mais pequeninos e frágeis, desperta a nossa consciência perante o drama da pobreza e faz crescer em nós o mandamento do amor. Oitava estação. Jesus encontra-se com as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Da carta encíclica Fratelli Tutti. Toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. Não fiquemos em discussões teóricas, tomemos contacto com as feridas, toquemos a carne de quem paga os danos. Com o dinheiro usado em armas e noutras despesas militares, constituamos um fundo mundial para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que os seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisem de abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. Aos cristãos que hesitam e se sentem tentados a ceder a qualquer forma de violência, convido-os a lembrar este anúncio do livro de Isaías. Transformarão as suas espadas em relhas de arado. As guerras existem não só entre as nações e as autoridades civis, mas também nas nossas relações diárias. Que guerras têm sido alimentadas por ódios, desconfianças, invejas, incompreensões, falta de diálogo, preconceitos, teimosias. Vale a pena persistir nesses conflitos mesquinhos e desgastantes?
Oremos. Senhor Jesus, que as nossas ações não sejam alimentadas por desavenças e lamentações, mas que, seguindo o teu exemplo, demos continuidade ao teu reino de amor. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Da carta encíclica Fratelli Tutti. As comunidades primitivas, imersas no mundo pagão, repleto de corrupções e aberrações, viviam animadas por um sentido de paciência, tolerância, compreensão. A este respeito são muito claros alguns textos. Convida-se a corrigir os adversários com suavidade, ou exorta-se a que não digam mal de ninguém, nem sejam conflituosos, mas sejam afáveis, mostrando sempre amabilidade para com todos os homens, pois também nós éramos outrora insensatos. Não é tarefa fácil superar a amarga herança de injustiças, hostilidades e desconfianças deixadas pelo conflito. Só se pode conseguir superando o mal com o bem e cultivando aquelas virtudes que promovem a reconciliação, a solidariedade e a paz. Deste modo, a bondade a quem faz crescer dentro de si dá uma consciência tranquila, uma alegria profunda, mesmo no meio de dificuldades e incompreensões. Os maus sentimentos associados a quem nos faz mal mantêm-nos unidos a eles por uma corrente invisível. Detentores da chave do perdão de Deus, estamos dispostos a libertar-nos dos grilhões do ódio e da mágoa que nos prendem a quem nos ofendeu? Ou preferimos alimentar o círculo vicioso da vingança? Oremos. Senhor Jesus, dá-nos a força para que, sustentados pelo teu perdão, no meio da adversidade e da tentação, sejamos testemunho da tua misericórdia. Décima estação. Jesus é despojado das vestes. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São João. Então os soldados disseram uns aos outros: não as rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpriu a Escritura, que diz: repartiram entre eles as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto o que fizeram os soldados. Da carta encíclica Fratelli Tutti. O mundo existe para todos, porque todos nós, seres humanos, nascemos nesta terra com a mesma dignidade. Por conseguinte, como comunidade, temos o dever de garantir que cada pessoa viva com dignidade e disponha de adequadas oportunidades para o seu desenvolvimento integral. Se alguém não tem o necessário para viver com dignidade, é porque outrem se está a apropriar do que lhe é devido. É possível aceitar o desafio de sonhar e pensar numa humanidade diferente. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos.
Este é o verdadeiro caminho da paz. Deus torna-se visível com a sua misericórdia através da partilha das nossas mãos abertas. Quem somos nós para fechar as nossas mãos e julgar o outro que foi tocado pela miséria e rejeição? Oremos. Senhor Jesus, tu que te despojaste de tudo, ajuda-nos a descobrir que o essencial não passa pela acumulação pessoal, mas pela entrega da nossa vida aos outros. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Marcos. Eram umas 9 horas da manhã quando o crucificaram. Na inscrição com a condenação lia-se: o Rei dos Judeus. Os que passavam injuriavam-no e, abanando a cabeça, diziam: olha o que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias. Da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. No fundo, as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e tutelar, especialmente se são pobres ou deficientes. O objeto de descarte não são apenas os alimentos ou os bens supérfluos, mas muitas vezes os próprios seres humanos. Vimos o que aconteceu com as pessoas de idade em algumas partes do mundo por causa do coronavírus. Não deviam morrer assim. Este descarte exprime-se de variadas maneiras, como, por exemplo, na obsessão por reduzir os custos laborais, sem se dar conta das graves consequências que provoca, pois, o desemprego daí resultante. Tem como efeito o direito a alargar as fronteiras da pobreza. Somos feitos para a vida. Acabar com ela é contradizer o propósito para que nascemos. É negar que a nossa vida faz sentido. No fundo, é negar que acreditamos no Deus da vida. É negar que tudo o que Deus faz é bem feito. Diariamente deparamo-nos com situações de sofrimento insuportáveis e desumanas. Mas o que é que fazemos perante o sofrimento de alguém? Evitamo-lo? Optamos por terminar com ele? Confortamos? Damos-lhe sentido? Oremos. Senhor Jesus, rico em misericórdia, que passando pelo sofrimento e pela morte, nos mostraste o sentido e a beleza da vida, ajuda-nos a ser testemunho da tua ressurreição. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Marcos. Ao chegar o meio-dia, fez trevas por toda a terra até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Ao ouvi-lo, alguns que estavam ali disseram: está a chamar por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pô-la numa cana e deu-lhe de beber, dizendo: esperemos a ver se Elias vem tirá-lo dali. Mas Jesus, com um grito forte, expirou.
Da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. A história dá sinais de regressão. Em vários países, uma certa noção de unidade do povo e da nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Esta cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade, cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Mas também há recordação daqueles que, no meio de um contexto envenenado e corrupto, foram capazes de recuperar a dignidade e, com pequenos ou grandes gestos, optaram pela solidariedade, o perdão, a fraternidade. É muito salutar fazer memória do bem. Será que temos presente as lutas e conquistas que os nossos pais, avós, antepassados e concidadãos enfrentaram para chegar onde estamos hoje? Estamos dispostos a apagá-las da memória, sujeitando-nos a repetir tudo o que foi feito? Espírito Santo, inspirador dos profetas, conserva acesa em nós a chama da memória, que nos torne irmãos e herdeiros de uma história construída em conjunto. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São João. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo. Nicodemos, aquele que antes tinha ido ter com Jesus de noite, apareceu também, trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e óleos. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os perfumes, segundo o costume dos judeus. A carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. A gratuitidade é a capacidade de fazer algumas coisas pelo simples facto de serem boas, sem olhar a êxitos nem esperar receber imediatamente algo em troca. Quem não vive a gratuitidade fraterna transforma a sua existência num comércio cheio de ansiedade. Está sempre a medir aquilo que dá e o que recebe em troca. Em contrapartida, Deus dá de graça, chegando ao ponto de ajudar mesmo os que não são fiéis e fazer com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Recebemos a vida de graça, não pagamos por ela. De igual modo, todos podemos dar sem esperar recompensa. Fazer o bem sem pretender outro tanto da pessoa que ajudamos. É aquilo que Jesus dizia aos seus discípulos: vestes de graça, dai de graça. Ao longo da nossa vida, curta ou longa, entre coisas boas e menos boas, a presença de Deus não tem passado despercebida. De que é que lhe estamos agradecidos? Oremos. Senhor Pai Santo, Deus da vida, que na tua sabedoria sabes o que é melhor para nós, agradecemos-te por tudo o que temos e somos. Ajuda-nos a retribuir no reconhecimento da tua graça. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
do Evangelho segundo São Mateus. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. José tomou o corpo, envolveu-o no lençol limpo e depositou-o no túmulo novo, que tinha mandado talhar na rocha. Depois, rolou uma grande pedra contra a porta do túmulo e retirou-se. Da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Deus continua a espalhar sementes de bem na humanidade. A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que, no medo, reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos na nossa história compartilhada. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas, compreenderam que ninguém se salva sozinho. Convivido à esperança que nos fala de uma realidade que está enraizada no mundo, no mais fundo do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive. A esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança. Em adoração à cruz, entreguemos a Jesus tudo aquilo que não conseguimos ultrapassar sozinhos, convictos de que Ele tem poder para nos tirar da morte. Oremos, Senhor Jesus, que da condição divina quisestes assumir a condição humana, desperta em nós a vontade de sermos iguais a Ti, pela obediência à Tua palavra, humildade e misericórdia. Nossa Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam para lhe levarmos o Evangelho vivo, Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem nunca leva Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua do Cristo que levamos, como vós outrora. Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito. Ao concluirmos este momento tão belo, simples e significativo
da Via Sacra neste dia 23, rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Quero expressar a minha alegria e ao mesmo tempo a minha gratidão, antes de mais ao Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil Vocacional e ao Comitê Organizador Diocesano da Jornada, e a todos e a cada um de vós. Fizemos esta peregrinação por toda a nossa diocese, de modo virtual, espiritual, mas ao mesmo tempo real, porque envolvendo-nos todos na oração, na contemplação dos momentos derradeiros da vida de Jesus, aquilo que chamamos a Via Sacra, com a sua palavra, com o Evangelho, com a carta do Papa Francisco Fratelli Tutti, e sobretudo com as perguntas e a oração. Este tempo de crise pandémica que vivemos é sobretudo um tempo de perguntas. As respostas vão chegando, não temos pressa de as dar, porque hoje as respostas podem não servir para amanhã, porque este tempo está em constante mudança. E por isso é preciso também dar lugar à paciência do coração e à esperança, que a oração nos alimenta, porque esta é a oração feita com a própria vida. Confiamos a Deus os nossos medos, incertezas, preocupações, os males todos do mundo, as pessoas que morreram pela Covid e não Covid, todas as pessoas que sofrem as consequências desta crise, direta e indiretamente, que atingiu todo o mundo de uma maneira que nunca ninguém pensou que fosse possível. Com a cruz, o símbolo da Jornada Mundial da Juventude, percorremos cada um dos 12 concelhos que constituem a nossa diocese, o seu território. Por sua vez, estão divididos depois em 4 arciprestados, 18 unidades pastorais, e que somos nós, o povo que peregrina aqui no Nordeste Transmontano, nesta diocese de Bragança-Miranda. Com esta oração, com a Lectio Divina que estamos a fazer em cada sexta-feira, como já foi recordado, na oração pessoal, familiar, por estes meios digitais ou de outra forma, e esperando que em breve possamos fazê-la presencialmente e poder celebrar a Páscoa na comunidade, vamos acalentando no coração todos estes cuidados de uns pelos outros, na fraternidade e na amizade social, que levanta-te já, esta pressa de ir ao encontro, como Nossa Senhora nos acalente também o coração, de termos um coração o maior possível, para que, sobretudo na oração e neste tempo que nos é dado viver, esta dura travessia que fazemos, naquilo que de bem pudermos fazer uns aos outros, não deixemos para amanhã aquilo que pode ser feito no já, porque é no agora, como dizia o Papa Francisco na última Jornada Mundial da Juventude, os jovens não são o amanhã, são o agora da Igreja e do mundo, e também é o agora que é a nossa oportunidade de mudar o coração, de mudar a nossa vida interior no confronto com Cristo, com a cruz de Cristo. Às vezes há muitas pessoas que dizem: ai, Deus me tira esta cruz, Deus me livre desta cruz, e se calhar nós próprios pedimos que nos liberte desta pandemia que é má, de tudo isto, mas nós temos é que pedir que nos ajude a viver com a cruz que nós temos, com estas dificuldades, que nos ajude a dar um sentido novo à nossa vida, ter um olhar novo, um coração novo. Não é pedir que nos tire a cruz, porque pode nos tirar esta e amanhã termos uma mais pesada, mas é preciso que nos ajude a levar a cruz e que nos salve com a cruz, que nos salve pela cruz, como rezamos tão bem esta noite. Então, antes mesmo da oração conclusiva que vem aqui prevista, eu convidava-vos a expressar melhor ainda a fraternidade que refletimos e que queremos construir para sermos irmãos e irmãs uns dos outros, é porque temos um Pai comum, temos o mesmo Deus e Senhor,
o Deus de Jesus Cristo, que é Pai Nosso. E por isso vos convido a rezarmos juntos a oração que recebemos no batismo, ela que é o resumo de todo o Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus, terminado o percurso da tua paixão e morte, fique gravado em nosso coração o que por nós fizeste e sofreste. Ajuda-nos a abraçar a tua cruz com amor, confiando na vitória da tua ressurreição. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Permanecei em paz e que o Senhor vos acompanhe sempre. Temos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado. Ora, vamos então terminar a gravação e agradecer a presença de todos.